espalhando. Até agora, mais de 45 mil computadores de países como Espanha, Turquia, Ucrânia, Rússia, China, Itália e Reino Unido foram afetados. E já começaram a surgir relatos de casos aqui no Brasil. Vou conversar com o Rodrigo Carvalho lá em Londres. Rodrigo, boa noite para você. Bom, Rodrigo, os ataques afetaram sistemas importantes desses países, alguns sistemas de companhias telefônicas, hospitais, correios, bancos, provocando caos agora à tarde, né? Isso, Cris. Boa tarde a você, todo mundo que acompanha a Globo News. Essa história foi crescendo ao longo do dia e uma informação divulgada agora há pouco por uma agência de notícias da Rússia diz que computadores da polícia russa também foram atingidos. O que se sabe até agora é que o vírus infectou pelo menos 45 mil computadores mundo afora, um programa conhecido como WannaCry, Vontade de Chorar, em português. Começou na Espanha e, como a gente vai ver no mapa aí, já atinge 74 países. Rússia, Espanha, Reino Unido, já há relatos também no Brasil. Na Espanha, a rede interna da empresa telefônica foi hackeada, funcionários tiveram que desligar os computadores para tentar proteger informações sigilosas. Isso de manhã. Bancos espanhóis enfrentaram o mesmo problema, a coisa foi crescendo e atingiu o Reino Unido, o problema no sistema público de saúde. Pelo menos 8 cidades da Inglaterra foram atingidas. Aqui em Londres, computadores e telefones de hospitais e postos de saúde pararam de funcionar. Diante da situação de emergência, as consultas tiveram que ser canceladas e pacientes transferidos. Autoridades de saúde aqui do Reino Unido chegaram a recomendar para a população que só fossem para hospitais em casos extremamente graves. A primeira-ministra Theresa May disse que não há indícios de que informações sigilosas vazaram nesse ataque. A polícia britânica disse que o ataque teve sim natureza criminosa, mas que não teria sido realizado por outro país. O incidente foi tratado como grave pelas autoridades, que por enquanto, como eu disse, Cris, não há indícios do vazamento de informações sigilosas de pacientes aqui no Reino Unido. Agora, tem uma curiosidade aí nisso, né, Rodrigo, que os hackers estão exigindo o resgate de todos os países, só que em Bitcoin. Pois é uma espécie de sequestro virtual. Aparece uma tela vermelha que traz uma mensagem que exige ali o pagamento entre 300 e 600 dólares para reativar o sistema. Especialistas relacionaram esse ataque a um tipo de vírus que foi roubado por um grupo de hackers da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. É uma tela vermelha que começou na Espanha, aparece já em vários países, em sistemas de saúde, como o caso aqui do Reino Unido, em alguns países, os correios, empresas públicas, estatais, um ataque sem precedentes. As informações que eu passei aqui são do momento, mas podem ainda crescer, Cris. A gente volta aqui atualizando ao longo da programação. Ok, Rodrigo, obrigada, viu, pelas suas informações. Bom trabalho para você. Bom, como eu falei antes, esses ataques também atingiram aqui o Brasil. Então eu vou conversar com a repórter Paula Araújo, que está na porta do Tribunal de Justiça de São Paulo, que também foi afetado. Paula, boa tarde para você. O Departamento de Informática do Tribunal chegou a pedir para os funcionários que desligassem as máquinas. Pois é, Cris, bom, boa tarde a você, boa tarde a todos. O Departamento de Informática aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pediu para que todos desligassem os computadores. Isso foi por volta de 1h45 da tarde e o motivo foi confirmado agora há pouco para a gente. Segundo, então, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, alguns computadores, algumas máquinas foram infectadas e por isso, então, esse pedido para que todos desligassem os computadores para evitar a propagação. Eu entrei agora aqui no prédio que fica no centro da capital paulista para conversar com a assessoria de imprensa e o que eu vi foram salas com computadores desligados mesmo. A própria assessoria de imprensa está com o computador desligado, inclusive por conta disso a assessoria não soube informar se algum júri ou alguma audiência foi prejudicada com essa falha, né, com esse desligamento dos computadores, das máquinas, mas que os prazos processuais foram suspensos por causa disso. O Ministério Público do Estado de São Paulo também teve o site tirado do ar, os computadores também foram desligados por orientação do Departamento de Informática, mas foi por uma medida de precaução. O mesmo aconteceu no Tribunal Regional do Trabalho, segunda região.
O governo do estado de São Paulo informou que os computadores, que os sistemas seguem funcionando normalmente. Esses cyberataques pelo mundo também afetaram outros órgãos. O INSS, por exemplo, informou para nossa redação, para nossa produção, que os serviços nas agências por todo o país foram suspensos nesta sexta-feira e que, por conta disso, os atendimentos que aconteceriam hoje serão reagendados. A Vivo, no Brasil, disse que, apesar do ataque cibernético na Telefônica Espanha, os serviços aqui no Brasil seguem funcionando normalmente, que os dados dos clientes continuam seguros e que os clientes podem continuar usando a Vivo no Brasil normalmente. Cris. Paula, obrigada pelas suas informações.